Vamos para a palavra do nosso bom Deus, que está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, verso 4. Diz assim: Vede também as naus, as embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Glória a Deus. A língua. Vamos falar sobre a língua. Vocês já pararam para observar o tamanho da língua de vocês? O tamanho. Se comparado com o nosso corpo. É pequeno ou não é? É pequeno. Mas a gente acabou de ler aqui Tiago fazendo uma comparação. Ele está dizendo que as naus, as embarcações, aquelas embarcações gigantescas, em meio ou quando elas estão ali em frente a um vento impetuoso, algo forte, aquele que está governando, que está ali no controle, na direção daquela embarcação, só com um pequeno leme, uma mudança na posição de um pequeno leme, ele consegue mudar a rota daquela grande embarcação. Um pequeno leme muda a rota. E ele fala que a língua, assim como uma pequena faísca, consegue colocar fogo a ponto de incendiar um bosque, uma pequena faísca. A gente já viu certamente várias reportagens na televisão mostrando incêndios terríveis aí em florestas que surgiram a partir de uma faíscazinha, né? Às vezes de um cigarro, alguém jogou ali. O clima muito seco, então ali o contato de uma madeira com outra ali incendeia ou começa um pequeno fiasco ali de fogo, uma pequena chama que destrói tudo. E assim é com a nossa língua. Quantas e quantas pessoas talvez hoje não estejam nos acompanhando, não estão mais próximas a nós, porque com a nossa língua nós liberamos palavras que feriram. Então, a nossa língua, ela tem o poder de aproximar pessoas e também de afastá-las através desse pequeno medo. Quantas e quantas pessoas nós já ferimos com palavras? Quantas e quantas pessoas nós magoamos, nós tiramos das nossas vidas por aquilo que nós falamos? Tem uma pesquisa, Darli, que fala, traz um registro que nós, seres humanos, nós falamos entre 7.000 a 20.000 palavras ao dia. 7.000 a 20.000. Eu quero só assim perguntar para vocês, quem é que vocês acham que fala assim a maior quantidade? Que essas 20.000 palavras, homem ou mulher? Mulher. Certamente nós, mulheres, somos quem mais falamos, podemos chegar a 20.000 palavras ao dia. A questão é que a Bíblia está nos ensinando, através desse texto, que aquele que consegue
refrear a sua língua, paralisar a sua língua, tem controle sobre o próprio corpo. Porque o que é mais perigoso não são as nossas pernas, não são os nossos pés que nos levam para variados lugares. O que é mais perigoso é esse aqui, ó. Esse membro que está aqui dentro da nossa boca. Quem fala muito se coloca em risco. Quem fala muito se coloca em risco. Então a questão, você está falando aqui, já é que eu devo falar uma palavra, 2 palavras, é isso, 3 no máximo. Para que então eu não me coloque em risco, para que eu seja sábia. Não é isso. Tiago não está nos ensinando isso. Não é a quantidade de palavras, mas é nós descobrirmos o time, o tempo certo para falar. E falar de maneira assertiva. Porque se eu não consigo parar para ouvir, e isso ele nos ensina, nós precisamos ser tardios em falar para podermos ouvir. Então, se eu não parar para ouvir, eu certamente vou falar e vou falar de maneira precipitada. Então, quantas pessoas nós ferimos porque nós não ouvimos, nós não damos atenção, nós não esperamos. Quantas pessoas nós afastamos porque nós antes não pensamos. Então a gente precisa ter esse time. Não é que a gente tem que ficar calado e não mais abrir a boca, mas é ter um time, perceber qual é o tempo para abrir a boca. E certamente o tempo para abrir a boca vai estar associado a essa espera. Você deixar o outro falar, deixar o outro passar a mensagem. Então, quando o outro está falando, é o tempo dele falar. E aqui eu vou ouvir. E eu vou me colocar no lugar do outro. Porque é um exercício que nós, com muita facilidade, não fazemos. Nos colocar no lugar do outro. A gente pensa na nossa situação, mas não olha a situação do outro. Jesus, no momento que ele tinha, que era o momento que talvez qualquer uma de nós abriria a boca para dizer assim, olha, eu não sou culpado, eu não fiz isso, vocês estão me acusando por algo que eu não fiz. Qualquer um de nós ali na cruz falaria isso, abriria a boca. Mas o que Jesus fez? Calou. Ele calou para que se cumprisse a vontade do Pai. Porque ele sabia qual era o time, qual era o tempo certo para abrir a boca. E aquele não era o tempo certo. Imagine em casa com os nossos maridos. É um exercício diário para mulheres sábias. Imagina um marido que chega e começa a falar um monte de coisa ali e começa às vezes, né, te acusar, você não faz isso, você não faz aquilo, olha esses meninos, você não cuidou hoje não, ou e tal, e você fica... E aí? Será se naquele momento que ele chega com aquelas 1000 palavras jogando ali, te ofendendo, te julgando, ali é o time certo para a gente abrir a nossa boca e falar alguma coisa? Não é. A Bíblia nos ensina, refreie, tenha controle, porque a nossa vontade é abrir a nossa boca e liberar todos esses cachorros em cima dele. O quê? Tu também dizer pra mim que eu não cuidei desse menino hoje? Que eu não fiz a comida? Que a roupa não tá pronta? Nem sabe como que foi meu dia. Tudo que me aconteceu, tu nem sabe o que aconteceu aqui em casa, você nem tava aqui. É isso. Esse que é a nossa vontade, é a nossa carne. A gente quer gritar, né, para vir com aquela nossa defesa. Você nem sabe. Mas a Bíblia diz: refreia a tua língua, paralisa ela, espere o tempo certo para falar, identifique qual é o time certo para falar.
seja sábio. Sábio é o meu falar pelos cotovelos. Sábio é esperar o outro falar. Se colocar no lugar do outro. Entender qual é o momento. E aí sim, abrir a boca. Abrir a boca para quê? Para se justificar? Nós não precisamos de justificativa. Eu não fiz isso por causa daquilo. Nós não precisamos de justificativa diante de ninguém. Nós não precisamos nos justificar. Nós já temos alguém em nosso favor. Não precisamos nos justificar. E é fácil. É fácil. A gente não vir logo com a nossa defesa pronta? Não é fácil. Alguém apontar o dedo e você, não é fácil. Mas nós precisamos entender que há uma função para a nossa fala. Há uma função na nossa língua. E a Bíblia diz que nós devemos ser bênçãos. Então, a nossa língua precisa ser usada para abençoar. Quando nós falarmos, a nossa fala precisa ser uma fala a ponto de levar vida para o outro. A nossa fala precisa ser uma fala que leve transformação para a vida do outro. Precisa ser uma fala que vai levar o outro a refletir sobre o comportamento dele e, através dessa fala, haver uma mudança. Então, não é uma fala para acusar. Não é uma fala para dizer eu estou certa, é para levar o outro a refletir. Dentro de nós precisa fluir esse rio de água viva que leva a transformação. Então não adianta em casa apontar dedo para marido, para filho, para mãe, isso e aquilo. Isso não vai transformar. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Agora, se eu abrir a minha boca para profetizar, para liberar palavras que vão transformar a vida daquela pessoa, aí sim, nós seremos canais de bênção. Amém? Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Paizinho amado, nós louvamos o teu santo nome. A tua presença está aqui em nosso meio. Muito obrigada por esse momento, Pai, que não é apenas uma reunião, é um verdadeiro exército que está aqui em pé. E está de pé porque tem uma vida e uma vida de intimidade através da oração contigo, Pai Jesus. Senhor, use cada uma de nós como canais de bênção, Pai. Por isso, use a nossa fala, Senhor. Que seja uma fala de edificação dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, em todos os grupos sociais que nós fazemos parte, Senhor. Que nós não venhamos a falar para ofender, para buscar justificativas. Não, nós temos um Deus que tudo vê e que é o nosso defensor, que é o nosso advogado. E é dele que vem a nossa justiça. Pai amado, que da nossa boca jorre uma fonte inesgotável, que tem como origem, Senhor, o teu trono. E nós possamos fazer a diferença, Pai, onde quer que nós estejamos. Nos ensine a refrear a nossa língua, a termos, Senhor, controle sobre ela, para que o Senhor tenha controle sobre as nossas vidas. Nos use como Tu queres, Senhor, para que haja a expansão do Teu reino. Que possamos edificar os nossos maridos, que possamos edificar os nossos filhos, cada um da nossa parentela. E, acima de tudo, estejamos cada vez mais próximas, perto de Ti, Senhor. Assim como cada um da nossa casa, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.